Pessoal, muito boa noite. Hoje, dando sequência às nossas lives de projetos sociais e iniciativas louváveis de fazer o bem ao próximo, que nós estamos trazendo ao longo de todos os domingos nesse mês de junho. Hoje eu vou conversar com o Rafael Gonzaga, ele é o nosso convidado de hoje. Ele é diretor comercial do projeto Teto no Brasil, e ele vai contar um pouco para nós dessa iniciativa do projeto e como eles realmente estão fazendo para erradicar a pobreza nas favelas mais precárias da América Latina. O Rafael já está aqui, eu já vou convidá-lo para entrar. Vamos aguardar a conexão dele. Oi, Cláudia. Um beijo, tudo bem? Oi, Jefferson. Bastante gente entrando para participar. Vamos lá. O Rafael já pediu conexão, ele já tá. Ah, agora já deu certo. Oi, Rafael. Tudo bom, Melissa? Tudo ótimo e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Excelente noite, muito obrigada por você ter aceitado participar desse bate-papo conosco hoje e contar um pouco mais da atuação do projeto Teto no Brasil. Eu que agradeço o convite por poder falar um pouco mais do nosso projeto, do nosso modelo de trabalho, explicar um pouco para o pessoal o que a gente vem fazendo aí também nesse momento de pandemia. Com certeza. Rafael, então vamos começar. Eu já fiz algumas apresentações ao longo da semana. Ontem eu já expliquei um pouco né, a ideia do projeto, mas eu gostaria Uhum. que você contasse para nós como que surgiu a ideia do projeto Teto e a vinda dele a vinda dele para o Brasil. Legal, não, perfeito, perfeito. Bom, então, para começar, pessoal, só para me apresentar rapidamente, né, eu sou o Rafael Gonzaga, eu estou como coordenador comercial do Teto Brasil no Paraná. E o Teto ele surgiu no Chile, né, em 1996, 1997, não lembro a exata data. Com o intuito de trabalhar nessas comunidades mais precárias e invisíveis aí da América Latina, desenvolvendo projetos de infraestrutura. Ele vem para o Brasil em 2006, né, então a partir da nossa primeira atuação no Chile, a gente começa a expandir na América Latina, e no Brasil ele chega em 2006, sendo a primeira sede em São Paulo. Né? Hoje a gente atua em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Paraná e Pernambuco. Né? Pernambuco a gente já começou a nossa atuação desde o ano passado. E o que o Teto faz? O Teto trabalha nas comunidades mais precárias e invisíveis da América Latina, ou seja, são comunidades que têm seus direitos negados diariamente, né? Então vivem realmente numa vulnerabilidade social muito grande. E o Teto desenvolve projetos de acordo com a demanda da comunidade para melhorar a qualidade de vida e diminuir um pouco essa desigualdade social que tem nessas comunidades, de acordo com os nossos levantamentos. Né? Então, desde a nossa primeira reunião na comunidade até a execução dos nossos projetos, voluntários e voluntárias, moradores e moradoras estão trabalhando lado a lado, né, em conjunto. A gente tenta sempre deixar o nosso trabalho dessa maneira, né, um trabalho em conjunto focado no desenvolvimento comunitário. E como acontece a questão da entrada nas comunidades, a escolha das comunidades que vocês participam, Rafael? A gente faz um levantamento socioeconômico, né? Então a gente tem como se fosse uma pesquisa, um censo, como se fosse um censo do IBGE que a gente aplica nas comunidades que a gente identifica que tem tem as características de uma comunidade que o Teto trabalha, né? Então a gente aplica esse levantamento socioeconômico, esse censo, e a partir daí a gente consegue identificar se aquela comunidade tem o perfil de comunidade que o Teto trabalha ou se não tem. Se ela tiver, a gente apresenta para a comunidade o nosso modelo de trabalho, o que a gente faz, quais são os projetos que a gente desenvolve, e se a comunidade tem interesse de trabalhar com aí a gente começa de fato a desenvolver os projetos ali dentro daquela comunidade. Então a gente trabalha tanto buscando comunidades via satélite, através do Google Earth a gente consegue identificar quais são as comunidades da região que a gente quer atuar, ou por indicação. Né? Ah, a Melissa conhece uma comunidade, por exemplo, ali em Piraquara,
e aí, putz, eu acho que vocês podem atuar ali naquela comunidade para auxiliar. Então a gente trabalha com indicação também. Indica a comunidade que você conhece, que as pessoas conhecem, e a gente entra em contato com a liderança comunitária daquela comunidade para ver se eles têm interesse em desenvolver um trabalho ali. E vocês têm um levantamento, a gente sabe assim que há uma estimativa, mas um Uhum. levantamento ao longo desses 23 anos do número de favelas e de pessoas beneficiadas com as ações do teto? Olha, de favelas ao todo, eu não saberia te dizer. Eu posso te falar do Paraná. A gente tem mais de Uhum. 300 comunidades mapeadas na região metropolitana de Curitiba e também um pouco ali no litoral paranaense. Então, a gente tem aí 300 e poucas comunidades mapeadas. O número de pessoas impactadas eu não vou ter, né, esse impacto maior, mas eu tenho, por exemplo, a gente já construiu mais de 440 moradias, então Aqui dá no para a gente Paraná. colocar Uhum. aqui no Paraná, isso. E dá para colocar 3 ou 4 pessoas por moradia, então diretamente a gente pode falar que a gente impactou mais de 1.000 pessoas com as construções das moradias. E aí quando a gente fala também de projetos comunitários, né, porque a gente não tem só a casa é um dos nossos projetos, a gente tem projetos focados em infraestrutura, então a gente tem sede comunitária, horta comunitária, projeto de captação de água da chuva, lavatório comunitário, banheiro com biodigestor. Então, esses são projetos que são focados mais na comunidade em si. Então, a gente não tem como mensurar indiretamente quantas pessoas que a gente tá impactando com esses projetos. Mas aí, Consegue ter uma estimativa. Uhum. exato. No Paraná, a gente já desenvolveu mais de 30 projetos. Então, a gente tem 5 sedes comunitárias construídas, né, uma em cada comunidade aí, que a gente atua no Paraná. Mais as 440 moradias e mais alguns outros projetos pontuais que a gente desenvolve também. Rafael, o teto ele tem vários pilares, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de quais são os pilares que hoje regem o projeto. Bom, hoje o teto ele tem dois pilares, dois objetivos, digamos assim, né? Então a gente foca, um dos objetivos é a superação da pobreza, né? Hoje é a superação dessa situação de vulnerabilidade que as pessoas se encontram, e também a formação de juventude. Essa é uma outra parte muito importante do teto, que o teto que baseia todo o nosso trabalho, que a gente trabalha na maioria das vezes com jovens universitários nos nossos projetos, tanto para desenvolver como para executar esses projetos, e a gente também quer desenvolver esse ser humano, né, essa pessoa, para que ele possa também se preocupar com esses, possa trazer esse problema para o centro da conversa dentro de universidades, de empresas e tudo mais. Né? Então o Teto é focado muito nesses dois objetivos. A gente tenta trabalhar muito dentro do Teto a questão da diversidade, da solidariedade, do otimismo, da excelência. Né? Então, não adianta a gente desenvolver um projeto para resolver um problema daquela comunidade ou para tentar diminuir o impacto negativo daquela comunidade, sendo que a gente não vai fazer com excelência. Né? Então, a pessoa, por exemplo, no projeto de moradias de casa, a pessoa ela tem que desmontar a casa dela para o teto ir lá com os voluntários e com o pessoal da comunidade para construir a casa. Então, é uma substituição de moradia. Não adianta a gente substituir a moradia daquele morador e a casa continuar entrando água, a casa ter algum problema. Né? Então, a gente trabalha muito dentro do pilar, utilizando como foco a excelência dos nossos projetos. E, Rafael, pelo que você comentou comigo, há todo um trabalho para que as pessoas permitam, inclusive, a entrada nas suas moradias, né? Que Uhum, realmente é algo que vocês desenvolvem, porque no início nem todo mundo encara de uma forma totalmente aberta, né? Vocês uhum, encontram em alguns momentos certos desafios. uhum. Como que é isso para vocês, esse primeiro contato com a comunidade que vai ser beneficiada? Primeiro contato, a gente busca geralmente a liderança comunitária, que essas comunidades geralmente elas têm uma liderança comunitária que é responsável por organizar aquela comunidade, né? Geralmente é uma pessoa que todo mundo conhece, que já tenha conhecimento e confiança, conhecimento e confiança dos moradores, e a gente procura essa liderança. A gente apresenta o projeto para a liderança e a liderança apresenta para os moradores. E aí a gente identifica se eles querem trabalhar com a gente ou não. Na maioria das vezes eles querem, por conta que os projetos que a gente leva para as comunidades realmente diminuem a vulnerabilidade e melhora a qualidade de vida deles e realmente são demandas urgentes para a comunidade. Então é muito difícil a gente pegar uma comunidade onde ela não quer ter o trabalho do teto ali dentro. Né? Então a Sim. gente
Há uma é ótimo. desconfiança inicial, né? Como tudo que é novo, Exato. tudo que surge de novo. Uhum. Exato, perfeito, perfeito. Isso há, né, ainda mais nas comunidades que não nos conhecem. Por exemplo, no Paraná, hoje a gente já é muito conhecido em várias comunidades, porque as comunidades conversam entre si, então o nosso trabalho já é mais tranquilo. Mas, por exemplo, se a gente quisesse expandir para Santa Catarina, por exemplo, né, e a gente vai atuar numa comunidade pela primeira vez, que ninguém nos conhece, vai gerar esse sentimento de desconfiança. E aí que a gente tem que fazer o nosso trabalho de apresentar muito bem, de uma maneira muito simples, né, para que a comunidade possa compreender o que, que a gente faz, para a gente mostrar o nosso modelo de trabalho, que a gente não está ali para impor nada, a gente está mostrando o que a gente pode fazer caso a comunidade tenha interesse. Né? Então a gente deixa, desde a nossa primeira conversa, a gente deixa muito pautado de que a comunidade tem que participar. Né? A gente acredita Que é que os moradores são. uma soma de Exato, esforços. exatamente, porque a gente acredita que os moradores são protagonistas das mudanças que eles querem ver ali naquela comunidade, afinal eles moram ali. Então não faz sentido o teto tentar fazer um projeto que os moradores não queiram. Né? Então a gente pauta Claro. muito isso com aquelas pessoas que vivem nessas comunidades. E, Rafael, existem várias formas das pessoas participarem. Né? Então, Uhum, seja sendo um voluntário ou realmente na questão da arrecadação de fundos. Conta um pouquinho para a gente as formas que a população, de uma forma geral, tem de uhum. participar do projeto. Bom, de voluntário, né, focando mais no voluntário, explicar primeiro essa parte, a gente tem dois tipos de voluntário. O voluntário fixo, que é o voluntário que ele está inserido dentro das áreas do TEC. Então, ele vai nos ajudar semanalmente em algum cargo. Por exemplo, ó, até a Mari Laurie, que acabou de entrar, ela é coordenadora de recursos. Então, ela é uma voluntária fixa, ela doa aí de 8 a 12 horas, às vezes até mais, semanais, para ajudar o Teto na captação de recursos. Então, o Teto tem a área de recursos, tem a área de comunicação, tem a área social, que daí são as áreas que focam mais na comunidade. Então a gente tem muitos voluntários que doam semanalmente horas voluntárias para a gente. Né? Então eles estão distribuídos dentro dessas áreas e a gente faz um processo seletivo. Né? A gente faz um processo seletivo para trazer esses voluntários para dentro da área, faz uma capacitação do teto e tudo mais. E depois a gente tem os voluntários pontuais, e daí o que é o voluntário pontual? Ele participa de uma maneira mais pontual mesmo, né, que nem eu falei, em um projeto específico. Então, por exemplo, se tudo tivesse ok, se não tivesse acontecendo pandemia, agora em julho a gente teria construção de 28 moradias no final de semana. Os voluntários pontuais se inscreveriam para participar desse projeto, dessa construção, e durante um final de semana eles estariam participando ali da construção junto com o teto na comunidade. Né? Quando Isso, você passou o número, realmente assim, eu fiquei impressionada, porque 28 moradias são levantadas em 2 dias. É muito exatamente. significativo. Exatamente. Isso falando do Paraná, né? São Paulo, as construções elas são maiores. Então, em São Paulo, a gente está falando de 50, 60 moradias em um final de semana. São 500, 600 voluntários numa mobilização para conseguir terminar essas casas em 2 dias. Né? Então, a casa ela já vem com os painéis pré-moldados, então a gente já tem um modelo específico com o tamanho dela, com as especificações, com as características da casa. Então é uma casa de madeira de 18 metros quadrados, né? Então é uma casa, realmente é um retângulo vazio, né? A gente faz essa construção com o morador e depois o morador, se ele quiser colocar divisória, o que ele quiser fazer, ele faz a casa dele, enfim. Fica pela Né? Então, iniciativa dele. exatamente. E a casa do teto, ela não é uma solução concreta, ela é uma solução de curto a médio prazo, né? Enquanto não há uma solução concreta para essas comunidades, a casa do teto serve para dar mais segurança e estabilidade para aquela família. Né? Então, para que ele não precise se preocupar com quando chove, com os fortes ventos e chuvas que tem aí em Curitiba. Né? Então, a casa é realmente para dar mais segurança para aquela família, para que eles possam focar na educação dos filhos, para que eles possam focar no seu trabalho e em outras coisas. Um problema menos para se preocupar. Né? E Sim, aí é os outros. uma preocupação a menos naquele momento. Exato, exatamente. E É o aí que a já traz partir. um conforto muito grande, porque afinal de contas Exato. nós estamos falando da moradia deles, né? Exatamente. E a gente recebe, às vezes, vídeo de moradores que a gente já participou e ele manda um vídeo, olha o que eu fiz na minha casa, coloquei uma prateleira, fiz não sei o quê. Alguns moradores a gente cria um carinho maior, assim, né? Tem uma conexão maior, né, durante o Sim, evento ali, a gente continua conversando com eles e a gente vê coisas maravilhosas, fazendo assim, nas casas que eles acompanhamento. fazem.
Que Exato, bacana, exato. Rafael. Nossa, é muito bacana a iniciativa. Eu imagino assim, depois que a gente conversou da resistência inicial, e que também não é generalizada, que alguns têm, realmente essa Uhum. troca entre vocês deve ser algo muito rico e muito gratificante, né? Exato, exato. Um dos objetivos do Teto, né, quando a gente fala de formação da juventude, também é isso, quebrar alguns paradigmas que a gente tem dentro da sociedade, de que as pessoas que moram nas favelas moram lá e a gente aqui. Não, a gente é uma sociedade só. A gente vive todo mundo em conjunto, apesar de morarmos em bairros diferentes. E a gente tenta Regiões quebrar. diferentes. Exatamente. E a gente tenta quebrar um pouco isso, conectar pessoas, né? Vamos conectar pessoas para que a gente possa entender que existe uma outra realidade, uma realidade muito pior do que a nossa, né? Com problemas sérios, com uma vulnerabilidade social muito grande. E como que a gente faz para resolver isso, né? Envolvendo a juventude, envolvendo empresas, envolvendo a sociedade como um todo, até o poder público. Né? Como que a gente faz para resolver esses problemas? Então, o Teto ele quer fazer essa conexão, ele quer trabalhar em rede, né? Para a gente poder também desenvolver soluções concretas em conjunto. Rafael, e como que as pessoas fazem? Você comentou que tem os voluntários que eles são Uhum, permanentes e os voluntários que eles são mais pontuais. As uhum. pessoas que têm interesse em participar de uma forma ativa do projeto, como que elas devem proceder, como que elas fazem para se inscrever? Bom, dá para se inscrever no próprio site do Teto, né, www.teto.org.br, você já consegue se inscrever e receber notícias. Né? Então você vai receber notícias de todos os acontecimentos daquela região que você escolher. Né? Eu quero me voluntariar no Paraná, você vai receber notícias do Paraná. A gente também tem o nosso Instagram, né, que a gente divulga todas as inscrições das atividades, a gente divulga tanto no Facebook como no Instagram. Né? E a gente tem os Instagrams locais, então o Instagram do Teto Paraná é o Escritório PR, tudo junto. Então ali naquele Instagram a gente divulga o que está acontecendo na comunidade. Agora, por exemplo, a gente está divulgando como que cada comunidade está lidando com a pandemia, né? Então com o relato dos moradores e tudo mais. E também a gente divulga os eventos que vão acontecer e as campanhas que vão acontecer. Então agora em agosto a gente vai ter uma campanha muito grande, que é a campanha de embaixadores, que é uma campanha de financiamento coletivo, onde a gente tem como meta arrecadar R$ 800 mil para poder desenvolver esses projetos de combate ao coronavírus nas comunidades. Né? Então, o Teto ele muda um pouco o foco dele, a gente não está focando mais tanto em Nesse moradia momento. agora, por conta do momento, por conta do cenário. Então, a gente identificou, conversando com lideranças comunitárias, de que as comunidades estão precisando de projetos de combate ao coronavírus. Então, pias, lavatórios comunitários, entre outros projetos, sedes comunitárias, horta comunitária, porque um dos problemas que eles levantaram é a alimentação por conta que eles não estão tendo renda, não estão trabalhando, não estão conseguindo garantir a compra do alimento. Então o Teto vai focar agora nisso, nesses projetos. Tem três pilares que os projetos são focados: saúde, alimentação e saneamento básico. Então é isso que o Teto vai focar agora. Então tudo que a gente for arrecadar, as nossas parcerias com a empresa, se a pessoa, eu quero ajudar o Teto, eu quero fazer uma doação, quero entrar lá no site e quero fazer uma doação única de R$ 50. Esse dinheiro ele vai ser para manter o Teto vivo, né, para que o Teto continue causando esse impacto positivo nas comunidades e também vai servir para desenvolver esses projetos que a gente tá falando. Então, essa questão das moradias, o que a gente estava conversando é que nesse momento elas estão temporariamente suspensas e os Exatamente. recursos eles estão sendo realocados para ações mais contingenciais, Exatamente, que façam exatamente, mais sentido para eles nesse momento, né? Vocês se preocupam muito exatamente, da melhor forma de ajudar. exatamente. Não, não que a moradia deixe de ser um problema, não, ela ainda continua sendo. Porém, não é o foco agora. A comunidade está enxergando que eles precisam combater o coronavírus de uma maneira com auxílio desses projetos que o Teto vai desenvolver. Né? Então, a moradia fica para um segundo plano. Então a gente Sim, pensa em voltar a trabalhar com as moradias, né, a trabalhar com esse nosso projeto lá em março de 2021 apenas, né, depois que passar tudo isso. Porque essas comunidades já não têm um acesso a uma saúde de qualidade. A gente sabe que é nas favelas, na periferia, que o coronavírus está sendo mais forte, está causando um impacto maior. Então a gente tem que focar nesses projetos para diminuir a proliferação do coronavírus nas comunidades. perfeito. E Rafael, então existe a forma como voluntário, que a pessoa pode inclusive se inscrever pelo site. Que outras Uhum. formas as pessoas podem
ter de auxiliar, dar um suporte para o projeto, ajudar. Perfeito. A melhor forma que a pessoa, por exemplo, a pessoa não quer, eu não quero me voluntariar para fazer algum projeto, eu quero fazer uma doação financeira, eu quero ajudar a organização mesmo com pouco, com algum valor. Para a pessoa física, a gente tem um jeito da pessoa ajudar que se chama Amigo do Teto. Você vai pagar, você vai doar mensalmente um valor que você definir no seu cartão de crédito para o teto. Então hoje a gente deve ter aí, eu não lembro agora de cabeça, mas deve ter mais de 1.000 pessoas que doam mensalmente para o teto um valor 20, 30, 100, R$ 200, doam para o teto para garantir que o teto tenha uma sustentabilidade financeira para manter o projeto vivo, para manter a organização viva, para que a gente possa continuar impactando e desenvolvendo esses projetos nas comunidades. Então, essa é uma das maneiras, ser um amigo do teto. Né? Agora, em agosto, que nem eu comentei, a gente vai lançar uma campanha de financiamento coletivo. Então, essa campanha também vai pedir doações para muitas pessoas. Então, a pessoa pode entrar lá a gente vai usar uma plataforma online, e a pessoa vai poder entrar nessa plataforma, fazer uma doação, e na plataforma vai estar explicando que o valor está sendo destinado a manter a organização viva e também a desenvolver esses projetos nas comunidades. Perfeito. E aí, na questão do financiamento coletivo, a pessoa teoricamente doaria uma vez. Seria uma quantia ou vai ser algo mais constante também? Isso, Periódico. o financiamento coletivo são doações mais pontuais, né? Então, eu quero ajudar esse projeto aqui, essa campanha com R$ 100. O Amigo do Teto não, o Amigo do Teto é uma doação recorrente. Então, todo mês a pessoa vai debitar lá do cartão de crédito, ou boleto que ela preferir, a pessoa vai doar esse valor para o teto. Né? Então, é uma maneira de ajudar mais institucionalmente a organização. Perfeito. Rafael, dentro da tua vivência, faz quanto tempo que você está à frente da coordenação do Teto Eu Paraná? estou há 2 anos e 2 meses no Paraná, como coordenador comercial. Já viu muitas coisas, né? Bastante, bastante. Então, Rafael, passar para a gente assim, uma mensagem, algo que só uma pessoa que realmente tem essa vivência é, com frequência, né, de uma forma permanente, esse convívio e essa experiência do voluntariado pode passar. O que você tem para deixar de mensagem para as pessoas para que elas auxiliem, que elas realmente se engajem na causa do teto? Bom, eu acho que uma frase que eu acho que eu aprendi muito trabalhando no teto que eu quero deixar aqui é deixar que as pessoas te surpreendam, tanto os voluntários como moradores. Muitas vezes a gente está pensando de um jeito muito fechado, numa caixa muito fechada, achando que só tem aquela solução. Na verdade, vem um morador, vem uma moradora, um voluntário, uma voluntária e mostra pra gente que a gente pode fazer de outro jeito, que a gente pode ter um jeito mais fácil. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi do teto, assim, eu realmente deixar a minha escuta mais ativa para ver o que as outras pessoas têm para falar e para me ensinar, né? E no caso de realmente de impactar, né, de fazer essa conexão com a comunidade, de desenvolver esses projetos, de querer ajudar, eu sempre falo que eu posso falar do teto durante 5 horas. A gente pode fazer uma live aqui de 5 horas e eu vou ter assunto para falar do teto. Mas a gente só vai conseguir entender a realidade a partir do momento que a gente pisar naquela realidade. Tem uma frase do Frei Beto que a gente usa bastante que é: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, sim, a vulnerabilidade social que essas pessoas vivem é muito grande. Às vezes não tem saneamento básico, não tem um banheiro com devido acesso ao esgoto, não tem um acesso à saúde, uma moradia onde entra água, onde venta muito, então não tem nenhuma proteção, né, onde os filhos estão pisando no chão, estão pisando no barro, né, então é uma vulnerabilidade muito, 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 muito grande e que os projetos do teto tentam diminuir um pouco essa vulnerabilidade. Então, eu sugiro ver vídeos do teto. A gente tem vídeos lindos no YouTube para quem quiser ver, procura lá Teto Brasil, que explicam, falam um pouco do nosso trabalho. A gente tem moradores dando seu depoimento de como foi transformador depois que o Teto entrou na comunidade, né, depois que o Teto começou a desenvolver os seus projetos ali, como a comunidade mudou, como os moradores e moradoras mudaram, começaram a enxergar de uma maneira mais coletiva, de que a gente consegue, que foi que nem você comentou, né, Melissa? No começo tem uma desconfiança,
Mas a partir do momento que no final de semana 300 pessoas vão numa comunidade e constroem 28 moradias, a gente consegue mostrar para eles que sim, a gente consegue fazer o que a gente está falando. A gente não é um bando de jovem doido. A gente realmente, através do poder da coletividade, a gente consegue resolver os problemas que eles estão enfrentando ali. Claro, não 100%, mas a gente consegue ajudar um pouco. Então, a partir Sim, do momento que isso... você busca mudar um pouco a realidade ao teu redor, né? E se cada um faz Exatamente. a sua parte, a gente consegue chegar cada vez mais longe. Exatamente. Desde que eu trabalho com voluntariado, da primeira vez que eu participei do Teto em 2014, o Teto me mostrou que a coletividade ela é muito forte. São pessoas unidas com um objetivo só e a gente muitas vezes não sabe como alcançar aquele objetivo, mas a gente sabe que a gente tem que chegar lá. Então a gente vai trabalhar em conjunto para a gente conseguir chegar naquele objetivo, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que essa coletividade ela pode fazer a diferença não só nas comunidades que o Teto atua, mas na organização em si, no nosso dia a dia, nas empresas que as pessoas trabalham, enfim, eu acho que é o poder, a mensagem mais forte que o Teto passa é essa. Através do coletivo, a gente vai conseguir resolver. Fantástico. Rafael, tem uma pergunta aqui. As Uhum. moradias, elas são moradias de 18 metros quadrados, né? Isso, isso. Em média, pela vivência de vocês, uma média de quantas pessoas se beneficiam de cada moradia? Tamanho das famílias? Pelo que a gente, pelos nossos levantamentos, as famílias geralmente têm 4 a 5 pessoas no núcleo familiar. Mas essa não é a realidade Bastante de todo gente. mundo, né? A gente já construiu, por exemplo, eu construí a casa para o seu Paulo, no Parolim, em Curitiba. Ele morava sozinho na casa, né? Então, ele ficava com 18 metros com aquela casa de 18 metros só para ele. Mas a gente já teve realidades muito piores de 11 pessoas estarem morando numa casa de 18 metros quadrados. Então, só de imaginar, a gente não consegue nem imaginar, né? Como que eles faziam. Mas 11 É, pessoas moravam naquele, na naquela, moradia de naquela 18 casa. metros. Exatamente. É realmente comovente, né? Quando realmente você começa a se envolver mais no teu caso, que já está aí há bastante tempo, né? E antes de ser coordenador, você foi voluntário, Uhum. é algo que realmente nos faz pensar bastante, né? Exato, exato. E é isso, assim, o projeto em si, ele é muito lindo, o projeto, ele causa transformações, nossa, eu sou uma pessoa completamente diferente depois que eu entrei no Teto, depois que eu conheci o Teto, porque o Teto me mostrou essa realidade. Eu conheci muitas comunidades, eu conheci muitas famílias, putz, lembro de nossa, quase todas as famílias eu acho que eu construí uma moradia. Eu lembro deles, eu lembro do jeito do morador, porque a gente acaba criando um laço muito forte, porque a gente passa o final de semana inteiro lá com eles, né? Então, vira uma família, vira uma Você família. comentou que vocês, inclusive, dormem na comunidade, né? Vocês não retornam nem Isso, para casa no final de semana. isso. A construção, ela é um projeto, ela é um evento imersivo, que a gente chama. Justamente porque, através do evento da imersão, a gente também tira o voluntariado da sua zona de conforto, né? Então, a experiência ela se torna completamente diferente do que a gente ir numa comunidade, fazer o trabalho e voltar para casa, tomar banho quente, dormir na nossa cama, pedir uma pizza. Então, tirar o voluntário dessa zona de conforto para que ele durma no chão, numa escola municipal, estadual ou em alguma igreja, claro, com sacos de dormir e tudo mais, né? As pessoas levam tudo que tem, tudo que precisa para dormir, mas sim, a gente, por exemplo, a gente fica um final de semana inteiro sem tomar banho. A gente não toma banho naquele final de semana, porque a comunidade já tem problema de água, então não, são mais 300 pessoas naquela comunidade, então a gente não toma banho. Nosso Seria banho até é lenço incoerente, sim. exatamente. Então nosso banho é lenço umedecido de neném. A gente compra, passa ali rapidinho na hora que volta da comunidade e deu. Mas a gente dorme na comunidade para ter esse efeito, essa transformação maior dentro do voluntário. Algumas pessoas, né, participam da ação e não gostam, putz, não achei legal esse negócio de imersão, não voltam, tudo bem, né, não tem problema Sim. nenhum, mas a maioria das pessoas, assim, eu posso falar com certeza, assim, 99% das pessoas, elas amam a experiência e aquilo transforma elas para sempre. Não, elas jamais vão ser as mesmas depois que elas participarem de um projeto do TED. Realmente eu posso imaginar, porque você realmente, você ir até uma comunidade, você participar de um projeto como esse já exige um comprometimento e uma estrutura emocional muito grande.
né? E realmente você Exatamente. viver a realidade ali, então é transformador demais. Exato. Eu acho que uma frase que eu gosto muito de usar, e que também faz muito sentido no trabalho do Teto, é que a empatia gera conexão, né? A gente se conecta Faz todo através da sentido. empatia. E quando a gente está na comunidade, quando a gente vê a realidade daquelas pessoas, que aquelas pessoas estão vivendo, a gente gera empatia, tenta gerar uma empatia, né? De ver o sofrimento que eles estão, né? De ver a vulnerabilidade que eles vivem ali naquela comunidade. E logo em seguida para mim, por exemplo, vem um sentimento de indignação. De, nossa, eu não acredito que existem pessoas que estão passando por isso. Pessoas que estão vivendo nessa situação. E essa indignação serve como um combustível para ver, tá, como que a gente vai resolver isso? Né? Como que o teto sozinho não vai resolver isso? Né? O que a gente faz é minúsculo. Mas como que a gente pode, daqui a pouco, levar isso para as empresas? Como que as empresas podem nos ajudar? Como que o governo pode nos ajudar? Quais são os projetos que o governo vai apresentar para ajudar a situação dessas pessoas? Né? Então, hoje a gente fala aí de 11 milhões, 13 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. É muita gente. Né? Então, é muita gente. Então, assim, eu acho que é isso. A empatia, ela gera uma conexão, que gera uma indignação, que gera a vontade de, Motivação. de impactar, uma motivação para impactar. Então, eu lembro a primeira vez quando eu entrei numa comunidade que eu construí, inclusive meu amigo está aí assistindo, ele estava comigo, ele que me levou para o teto, né? Eu lembro quando finalizou a casa no domingo, eu olhei para a casa e falei, não é possível que eu e mais 14 loucos construímos uma casa em 2 dias. E aquilo ali não foi nada pra gente. E tava fazendo toda a diferença na vida do Gerson. Né? Eu lembro do Gerson até hoje. Não, e é E ali importante eu porque eu vi. acho que o pessoal fica à vontade, Rafael. Depois eu falo sobre a questão do treinamento das casas, mas fica à vontade para Ah, tá. concluir. Não, e ali eu vi, assim, porque ali eu vi que existia uma realidade completamente injusta com os seres humanos. E ali começou a transformação de que eu não tinha como eu não fazer nada em relação àquilo. Eu tinha que ajudar de alguma maneira, sendo voluntário, o que for. E claro, depois de anos eu acabei entrando para a organização e realmente fui trabalhar no TED. Mas a partir do momento que eu conheci a realidade, eu não consegui mais ignorar ela. A questão do treinamento das casas, que você me disse que construir uma moradia é um desafio e que vocês Uhum. têm todo um treinamento para as pessoas que estão iniciando o voluntariado. Isso, o que acontece, né? Para construir a casa, a gente forma equipes de 6 a 12 pessoas, 8 a 12 pessoas, vai. Voluntários no caso, né? Então, não necessariamente a pessoa que vai ser voluntário que vai construir precisa ter construído alguma coisa na vida. Quando eu participei a primeira vez, eu nunca tinha pego no martelo na minha vida. E eu fui lá construir uma casa. Por quê? Porque dentro dessa equipe, o Teto coloca 2 pessoas com experiência de construção, ou seja, pessoas que já construíram diversas vezes a moradia do Teto. E essas pessoas têm um conhecimento construtivo, eles têm todos os dados na cabeça, todo o modelo operacional da casa, tudo que a gente tem que fazer, as medidas, o que a gente tem que cavar, que painel que conecta em qual painel, e essas pessoas vão capacitar os voluntários dali da equipe para que a casa seja entregue no domingo, final de tarde. Né? Então, as pessoas às vezes ficam, nossa, mas eu nunca construí, será que eu vou conseguir ajudar? Vai sim, porque vai ter uma pessoa lá que vai te falar como que tu tem que martelar, como que tu tem que cavar, qual que é a medida que você tem que usar. Você vai ter todo o suporte dessas pessoas e também do técnico. Né? E aí a gente também fala quais as ferramentas que as pessoas precisam levar e tudo mais. É uma estrutura totalmente organizada, que vocês entregam a toda a orientação que o voluntário precisa. Exato. A gente também tem um manual construtivo que ele foi feito de uma maneira muito simples, então ele é muito, você lê o manual é muito claro, é muito tranquilo de entender, né? Então o manual também ajuda muito nesse momento. Ah, putz, esqueci qual que é a medida aqui que eu tenho que fazer, não sei o que. No manual vai estar ali escrito. Rafael, eu tenho uma pergunta aqui. Essa questão da parceria com entidades e com o governo. Como as prefeituras, especialmente a prefeitura de Curitiba, né, enxergam isso? Há alguma parceria com a FAS? Como funciona essa parceria do projeto com as Uhum. entidades? A gente dialoga bastante com algumas entidades do poder público, então a gente dialoga bastante com a Coab, com o Ministério Público, com a Defesa Civil, com a própria prefeitura, né? Então a gente tem um diálogo constante do que a gente está fazendo, as comunidades que a gente está atuando,
Há um Muitas vezes a acompanhamento gente por parte deles. Uhum. isso. Muitas vezes a gente também consegue, por exemplo, aquele levantamento socioeconômico que a gente faz, ele tem dados muito ricos, né, daquela comunidade, de quantas pessoas têm, se eles têm acesso à saúde, à educação, se eles têm acesso ao Bolsa Família ou não. E muitas vezes esse relatório pode ser utilizado pelo poder público para desenvolver algum projeto. Então, ano passado, se não me engano, nosso antigo gestor, ele foi convidado pelo pessoal do Estado, porque eles queriam, ele apresentou esse nosso modelo de levantamento socioeconômico e o Estado queria replicar esse nosso modelo no Estado inteiro. Né? Então, a gente tem um diálogo constante com o poder público. Assim. É bem tranquilo. Não, é bacana saber que realmente há essa troca, né? E que eles Uhum. reconhecem toda a entrega e toda a seriedade do teto. Né? Sim, inclusive em 2018, se eu não me engano, em dezembro, o Teto fez uma construção de 18 moradias na Caximba, que foi um convite do Greca, inclusive, do prefeito Greca e da prefeitura, que tinham 18 pessoas que estavam vivendo numa área de risco e precisariam ser realocadas dentro da Caximba mesmo, né, não era para outro lugar. E aí o Teto entrou para fazer essa realocação, a construção dessas 18 moradias em parceria com a prefeitura. Fantástico. Rafael, quero te parabenizar muito pela iniciativa. Eu Obrigado. espero muito que essa mensagem, antes que o pessoal pergunte, a live ela já fica no feed do Escolha Ser Feliz no Instagram. E eu depois vou disponibilizar o link na bio, porque a gente também salva no canal do YouTube. E que essa live realmente chegue para as pessoas que precisam dessa informação e para quem tem que chegar e que vocês realmente consigam cada vez mais adesões e cada vez mais pessoas e entidades que se reúnam numa corrente para fazer a diferença. Com certeza. Trabalhar em rede a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas se a gente trabalhar em rede e focar no coletivo. Com certeza. Sem dúvida. Rafael, eu te agradeço muito a oportunidade, você ter aceitado o nosso convite e nos trazer uma informação de um projeto tão lindo como esse que vocês estão desenvolvendo. Show. Uma ótima noite para você, uma Para excelente você também, semana. Melissa. Obrigadão. Um Tchau, abraço. pessoal. Tchau, tchau.